Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em cinemática. Vamos estudar um pouquinho sobre aceleração vetorial. Lembrando que na última aula nós falamos um pouco sobre a velocidade vetorial. E nessa aula nós falamos que a velocidade vetorial, ela tem intensidade sempre igual ao módulo da velocidade escalar, módulo tá sempre positivo. Ou seja, nós calculamos a velocidade vetorial da mesma maneira que utilizamos lá para calcular a velocidade escalar. E a direção da velocidade vetorial, quando a gente tem um movimento retilíneo, a direção dessa velocidade vetorial vai ter a mesma direção da trajetória. Agora, quando a gente está estudando em um movimento curvilíneo, como esse que nós temos aqui, enquanto ele está fazendo essa trajetória aqui, a velocidade ela vai ter a direção tangente, ela sai aqui tangente a essa trajetória. Então, quando a gente calcula a variação da velocidade, isso a gente utiliza para aceleração, lembrando, a aceleração média é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, se eu tenho V2 e V1, né, velocidade final menos a inicial, isso é a minha variação de velocidade. Eu coloquei aqui mostrando essa setinha, lembrando que quando a gente faz adição vetorial, a gente sempre junta essas extremidades desses vetores. Então, observem aqui, eu passei esse V1 para o outro lado somando. Então, variação da velocidade mais V1 é igual a V2. Ou seja, quando você pega aqui o nosso verde, esse ΔV aqui, então, quando a gente soma esses dois, ó, a variação da velocidade mais V1 vai ser equivalente ao nosso V2. Isso aqui a gente viu na aula passada. Então, nós temos aqui aceleração tangencial. O que vai ser a minha aceleração tangencial, professora? Eu coloquei aqui a fórmula da aceleração média, tá? A gente calcula pela variação da velocidade sobre a variação do tempo. E eu coloquei aqui o que seria a nossa aceleração tangencial. Então, presta atenção. Num movimento retilíneo uniforme, a minha aceleração ela vai ter aqui a direção da minha trajetória, tá? Então, o que acontece? No movimento retilíneo uniforme, eu não tenho aceleração. No movimento circular uniforme, eu também não tenho aceleração. Por quê? Porque a velocidade aqui é constante. Se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Agora, quando a gente tem um movimento retilíneo acelerado ou um movimento circular, que curvilíneo acelerado, observem aqui. Se é acelerado, eu estou alterando a minha velocidade. A minha velocidade, no caso, está aumentando. E essa aceleração tangencial, ela vai ter aqui o mesmo sentido da velocidade. Ela vai na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade. As duas, elas são iguais aqui em direção e sentido, tá? Agora, quando eu tenho um movimento retardado, o que vai ser um movimento retardado, professor? É aquele movimento onde a sua velocidade está diminuindo, ele está desacelerando. Então, aqui não vai coincidir, embora esteja na mesma direção, olha aqui a velocidade e a aceleração. O sentido é diferente, ou seja, a aceleração é para trás. Por quê? O objeto está indo para frente, mas ele está desacelerando. Então, a aceleração ela vai no sentido oposto da minha velocidade. Então, observem aqui nas nossas imagens, ó, isso aqui é a velocidade vetorial e a minha aceleração ela está no outro sentido. Então, quando a gente fala de aceleração tangencial, a intensidade é igual à intensidade da aceleração escalar em módulo, tá? Módulo positivo. A direção, ela é a mesma da velocidade, lembrando que a velocidade ela é
tangente à trajetória, como eu falei, no caso de um movimento curvilíneo. Por isso que a gente também chama de aceleração tangencial, porque ela vai estar saindo tangente à trajetória aqui. E no movimento acelerado, o sentido dela é a favor da velocidade, coincide, está indo no mesmo sentido. E no movimento retardado, ela é contra a velocidade, ou seja, a velocidade está indo para frente, a aceleração tangencial é para trás, tá bom? Mas essa não é a única aceleração que nós temos aqui. Nós temos também a aceleração centrípeta. Então, sempre que eu tenho um corpo que ele está numa trajetória circular, eu tenho a minha aceleração centrípeta. Se eu estou no movimento retilíneo, eu não tenho essa aceleração, tá, pessoal? Então, quando eu tenho a minha aceleração centrípeta, a intensidade dela a gente calcula pela fórmula v² sobre r, tá? A direção ela é perpendicular à velocidade, ou seja, ela forma ali um ângulo de 90 graus com a velocidade, lembrando que a velocidade está tangente à trajetória, e o sentido é sempre para o centro da curva, ou seja, eu coloquei aqui. Eu tenho um corpo que ele está no movimento curvilíneo, né? Ele está aqui fazendo uma trajetória circular. Nesse ponto a velocidade está aqui, ó, tangencial, né? Ela sai tangente aqui a minha trajetória. A trajetória é essa, a minha velocidade é tangente. Minha velocidade vetorial. A minha aceleração centrípeta, ela é perpendicular a essa velocidade, ou seja, ela formou aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E ela sempre vai ser em direção ao centro da nossa curva. Só uma observação aqui, só para a gente lembrar. Se eu tenho um carro fazendo esse movimento circular aí, ele está numa velocidade constante, sei lá, professora, 70 km por hora. Velocidade escalar é constante, ou seja, ele olha ali para o carro e ele vai ver o ponteiro sempre no velocímetro a 70 km por hora, ou seja, velocidade escalar constante. A velocidade vetorial vai ser diferente em cada ponto, porque a velocidade vetorial, além da intensidade, eu preciso saber a direção e o sentido, só para relembrar aqui. Então, se eu tenho um movimento uniforme, aqui a velocidade escalar está constante, mas a vetorial é diferente, tá? Só para lembrar isso. Então, a aceleração centrípeta ela vai ser diferente porque ela é sempre perpendicular à velocidade vetorial. Então, eu coloquei aqui essa tabelinha, vocês têm essas tabelas, você tem todo esse seu material aí no seu livro texto, tá bom? Então, observem aqui, nos nossos movimentos retilíneos, nos três, tanto no uniforme, quanto no acelerado, quanto no retardado, eu não tenho aceleração centrípeta. Minha aceleração centrípeta vai estar no movimento circular, tá? Quando eu tenho aqui um movimento circular uniforme, aceleração tangencial igual a zero, movimento uniforme, não tem aceleração. Agora, quando eu tenho um movimento circular aqui acelerado, eu já falei para vocês que a aceleração tangencial ela vai coincidir com a velocidade, tá? Ou seja, está indo na mesma direção e sentido, e a aceleração centrípeta aqui perpendicular, indo para o centro da curvatura. No meu movimento circular aqui retardado, então, novamente, a velocidade aqui tangencial, a aceleração centrípeta para o centro, e a aceleração tangencial é oposto à velocidade, ela vem aqui para trás, tá? A minha fórmula de aceleração centrípeta, como eu falei, velocidade ao quadrado dividido por r, ou velocidade angular ao quadrado vezes r. Coloquei aqui embaixo a fórmula da velocidade angular para vocês lembrarem. Pode retornar ao assunto de velocidade, movimento circular uniforme, tá? Então, olha só, pessoal, quando eu estou falando da aceleração vetorial, olha só, vetorial, tá? Direção e sentido, intensidade, direção e sentido. Ela vai levar em consideração tanto a variação do módulo, quanto a direção da velocidade, a direção e o sentido dela, tá? Então, a minha aceleração vetorial eu represento por essa letra grega aqui, represento por gama, tá? Ela vai ser a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Professora, eu estou no movimento retilíneo.
não tem aceleração centrípeta, então vai ser igual à aceleração tangencial. Professor, eu estou no movimento circular uniforme, eu tenho aceleração centrípeta, mas eu não tenho aceleração tangencial. Então, a aceleração vetorial vai ser igual à aceleração centrípeta. Então, você tem que analisar o caso que você tem ali. Observando essa imagem que eu coloquei, eu tenho um objeto que está neste ponto aqui, ou seja, ele está no movimento circular. Então, eu tenho aceleração tangencial, lembrando, se a velocidade vetorial ela sai aqui tangente à trajetória, a aceleração tangencial ela está coincidindo. Eu tenho a aceleração centrípeta sempre para o centro da curvatura, e esse A aqui é a minha aceleração vetorial, ou a minha aceleração total. Então, nós temos a fórmula que aqui está como A e na apostila está como gama, tá? Mas a ideia é a mesma, geralmente utilizamos gama, tá? Ou seja, a aceleração total, ou seja, a aceleração vetorial, é igual à aceleração centrípeta mais aceleração tangencial. Observe, pessoal, que a gente tem um triângulo aqui, ó. E essa linha aqui de baixo, ela é equivalente a essa aceleração tangencial aqui. Se eu tenho um triângulo, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já que as duas são perpendiculares, eu tenho dois catetos e uma hipotenusa. A minha aceleração total ou aceleração vetorial é a minha hipotenusa, ou seja, eu consigo resolver isso com Pitágoras. Aceleração total ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais aceleração tangencial ao quadrado. Temos aqui uma tabelinha e vamos fazer a leitura dela aqui. Como está mostrando aqui nessa tabela, no movimento uniforme, na minha trajetória retilínea, a aceleração total é igual a zero. Por que a aceleração total vai ser igual a zero, professora? Porque ele está com uma velocidade constante. Já no movimento circular, a aceleração total vai ser igual à aceleração centrípeta, ele não tem aceleração tangencial ali. Mas, embora a sua velocidade, a intensidade é constante, a velocidade vetorial muda. Foi como a gente mostrou aqui, tá? Embora a intensidade é constante, a velocidade vetorial altera, porque muda a direção e o sentido. Então, a aceleração centrípeta vai ser equivalente à aceleração total. Quando eu tenho, então, um movimento acelerado, na trajetória retilínea eu não tenho a centrípeta, então a aceleração total é igual à tangencial. No movimento circular, eu vou ter que somar a aceleração tangencial mais a centrípeta. E no movimento retardado, onde a velocidade ela está diminuindo, novamente a aceleração total é igual à tangencial, não tenho centrípeta. E na circular eu tenho que somar aqui a tangencial mais a centrípeta. Mostrando aqui nessa imagem, ele mostra que o movimento circular uniforme ele não tem aceleração tangencial. E no movimento circular aqui, ele vai ter a centrípeta. No movimento retilíneo, esse que está em azul aqui é a nossa aceleração tangencial. Aqui eu tenho também a nossa aceleração. Mostra aqui o triângulo, tá? Somando a aceleração centrípeta com a tangencial para achar a total. E aqui no movimento retardado, a aceleração é contrária à velocidade. Observe que a velocidade está indo para frente, a aceleração é no sentido oposto. Essa tabela você tem aí na sua apostila, na página 161, e ele vai comparar aqui a aceleração tangencial e a centrípeta. Então, a tangencial, a intensidade é igual ao módulo da aceleração escalar, a gente utiliza a mesma fórmula, e a centrípeta a gente tem a nossa fórmula que é v ao quadrado sobre r. A direção da tangencial é a mesma da velocidade, tangente à trajetória. Já a direção da aceleração centrípeta, ela é perpendicular à velocidade, forma um ângulo de 90 graus. O sentido da aceleração tangencial, quando é acelerado, ela vai ser o mesmo que a trajetória, a mesma direção da velocidade, sentido, e quando é retardado, sentido oposto. Na aceleração centrípeta,
o seu sentido é sempre para o centro da curva. E a aceleração tangencial, ela não existe quando tem um movimento uniforme, e a aceleração centrípeta, ela não existe quando tem um movimento retilíneo. Isso aqui é um resuminho básico. Pessoal, na semana que vem, dia 8 de setembro, eu vou fazer um plantão de dúvidas online via Hangouts. Tá aqui os horários, tá? Eu espero que vocês estejam lá comigo. Ou qualquer outra dúvida mais urgente, já envia no e-mail, que eu respondo assim que possível. A próxima aula vai ser correção de exercício e até a próxima. Tchau, gente!